Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga, que vos traz hoje a resolução do Exame Nacional de Física e Química A. Trata-se da primeira fase do ano de 2026. Apelo desde já a que façam a subscrição no canal, podem também deixar um like neste vídeo e vamos então dar início à resolução. Primeira questão, no podcast de Carlos Fiolhais e David Marçal, Mais Lento do que a Luz, publicado em 11 de maio de 2023, a astrobióloga Zita Martins refere que um dos requisitos para a procura de vida fora da Terra é a presença dos elementos químicos essenciais para a existência de vida: carbono, hidrogênio e oxigênio, entre outros. 1.1. O átomo de carbono pode ser identificado em amostras gasosas por espectroscopia. Considere o espectro atómico do carbono na região do visível apresentado na figura 1. O espectro apresentado na figura 1 é de... Trata-se claramente de um espectro de emissão descontínuo. O que acontece é que o átomo é excitado, ora por calor ou descarga elétrica, e depois os eletrões, ao regressarem a níveis inferiores, vão emitir um fotão que vai chegar ao nosso detector. Porque é que o espectro é de riscas ou descontínuo e não contínuo? Isto porque a energia deste fotão corresponde à diferença de energia entre aqueles dois níveis. E isso corresponde a uma destas riscas existentes no espectro. Se pensarmos num dado valor de energia e esse valor de energia não corresponder a nenhuma diferença entre níveis, ou seja, se não existirem dois níveis cuja diferença seja esse valor, então nunca será emitido um fotão com essa energia e então estamos numa zona daquelas que estão a preto, que significa que nenhum fotão chegou ao nosso detector que corresponda àquele valor de energia. 1.2. A figura 2 apresenta valores típicos das percentagens em massa dos elementos químicos mais abundantes no corpo humano. A razão entre o número de átomos de hidrogênio e o número de átomos de oxigênio no corpo humano é... E aqui, a partir do momento em que estamos a falar em percentagens em massa, seria até mais fácil atribuir uma determinada massa àquele ser humano e trabalhar a partir daí. Mas eu até nem vou fazer isso e vamos ter em conta o seguinte. Por um lado, nós sabemos que o número de entidades, neste caso estamos a falar de átomos, corresponde à quantidade vezes o número de Avogadro. E, por outro lado, sabemos também que massa molar é igual a massa sobre quantidade de matéria. Juntando estas duas, ficamos a saber que o número de átomos, aqui vamos substituir a quantidade por massa sobre massa molar e multiplicar isto pelo número de Avogadro. Bem, nós queremos a razão entre o número de átomos de hidrogênio e de oxigênio. E agora vamos seguir aquilo que temos ali. Aqui será a massa dos átomos de hidrogênio vezes o número de Avogadro, tudo isto a dividir pela massa molar do hidrogênio, e aqui tudo igual, mas para
o oxigênio. E já temos aqui alguma coisa a cortar. E agora temos de ter atenção ao seguinte. Nós temos ali as percentagens em massa. Então, a massa de hidrogênio será a massa total do ser humano vezes 0,1 para dar os 10%. Tudo isto a dividir por 1,01 massa molar do hidrogênio. A massa de oxigênio irá corresponder à massa total do indivíduo vezes percentagem de massa é de 65%, por isso vamos multiplicar aqui por 0,65 e dividir isto tudo por 16, que é a massa molar do oxigênio. Isto corta, e agora é só fazer as contas, e isto dá 2,4, o que corresponde à nossa alínea B. 1.3. O nosso organismo contém outros elementos químicos que estão presentes em quantidades muito reduzidas, habitualmente expressas em partes por milhão em massa, ppm. O iodo, componente essencial das hormonas da tiroide, existe no corpo humano em aproximadamente 0,25 ppm. A percentagem em massa correspondente a 0,25 ppm é fácil se atendermos ao seguinte. ppm é partes por milhão. Então, aquilo que nós temos ali é 0,25 partes por 1 milhão. 1 milhão é 10 à sexta. Uma percentagem não é mais do que partes por centena. Então, é só metermos aqui 100 e o que sair daqui será a percentagem em massa. E já agora, por que não lhe chamar partes por centena? Vamos então a cálculos. 0,25 vezes 100 a dividir por 10 à sexta. Bem, podemos cortar aquele 100 e aqui passa a 4. Logo, 2,5 vezes 10 levantado a menos 5%. E, sendo assim, trata-se da alínea B. 1.4. Na natureza existem 3 isótopos do oxigênio que podem ser representados simbolicamente por: associe cada isótopo apresentado na coluna 1 a uma das suas características apresentadas na coluna 2. Assinale na folha de respostas, para cada letra da coluna 1, o número da opção selecionada da coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Vamos por aqui. Então, relativamente ao oxigênio 16, não tem dúvida, é o isótopo mais abundante na natureza. E isto porquê? Porque a massa atómica relativa do oxigênio é próxima, bem, neste caso é até mesmo igual ao número de massa. A massa atómica relativa de um dado elemento será sempre mais próxima da massa isotópica relativa do elemento mais abundante. Isto porque nós estamos a fazer uma média ponderada. Vamos agora aos restantes, mas não deixo também de reparar no seguinte.
isótopo de carga nuclear mais 17. O número atômico é, para todos eles, 8, pois trata-se de oxigênio. Logo, a carga nuclear para todos eles será de mais 8. E, repare também aqui, isótopo cuja configuração eletrónica é aquilo. Bem, estão ali seguramente eletrões a mais, porque, sendo neutro, nós teremos o número de eletrões também igual a 8. E ali já temos 16. Sendo assim, isótopo com maior massa será aquele que tiver maior número de massa, que é o C. Logo, o C é o 5. Bem, resta o 2 para o B, mas vamos confirmar. Temos o seguinte isótopo: 17 menos 8 vai-me dar o número de neutrões, que é 9. O que confirma, então, a linha B. Sendo assim, e resumindo, 1, 2, 5. 2. A síntese do amoníaco pode ser chamada aos mais diversos propósitos. Até hoje, o processo de Haber-Bosch garante a alimentação de uma população mundial em crescimento. É assim que quase metade do nitrogênio hoje existente no organismo de qualquer pessoa, inclusive o leitor, passou antes pelo processo de Haber-Bosch. No processo de Haber-Bosch, o gás amoníaco, largamente usado na indústria de fertilizantes, é produzido sob determinadas condições de pressão e de temperatura a partir de dihidrogênio e de dinitrogênio, numa reação reversível que pode ser traduzida por... Temos também ali a variação de entalpia de reação. 2.1. A variação do número de oxidação do nitrogênio na reação direta é... Vamos ver então o que é que acontece com o nitrogênio. Temos aqui N2, trata-se de uma molécula elementar, por ser constituída apenas por átomos de nitrogênio, onde o número de oxidação é 0. Já no amoníaco, nós sabemos que o hidrogênio, salvo a exceção dos hidretos, tem sempre número de oxidação mais 1. Então vamos descobrir qual o número de oxidação do nitrogênio. X é o número de oxidação do nitrogênio, mais 3 vezes 1, terá de ser igual a 0. Isto porque se trata de uma entidade neutra. Logo, x igual a menos 3. Então, o que é que se passou daqui para aqui? Ficou mais negativo. Logo, a variação do número de oxidação é menos 3 menos 0, que é igual a menos 3. Na prática quer dizer que ganhou eletrões, logo reduziu-se, e quem se reduz é a espécie oxidante. Então, a variação do número de oxidação é menos 3 e N2 é o oxidante, a linha C. E está concluído. 2.2. No sistema reacional em equilíbrio, a quantidade de amoníaco aumentará se... Primeira coisa, trata-se de uma reação exotérmica. Variação de entalpia de reação negativa. A linha A, vamos ver o que é que acontece. Se a temperatura diminuir, ora, quando a temperatura diminui, isso tem como consequência sempre que vamos favorecer a reação
exotérmica, que, no nosso caso, corresponde a favorecer a reação no sentido direto. O que, na prática, quer dizer que vai aumentar a quantidade de amoníaco. Então, é mesmo a linha A, a linha correta. Mas vamos dar uma olhadela pelas outras. Se o volume do reator aumentar, isso terá como consequência uma diminuição da pressão. E, logo, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio vai evoluir no sentido de contrariar esse abaixamento de pressão. Ou seja, ele vai querer aumentar a pressão. E, segundo a lei de Avogadro, isso é o equivalente a fazer aumentar a quantidade de moléculas em reação. Se olharmos para a nossa equação química, por cada 4 moles de reagentes, formam-se 2 de produtos da reação. Logo, para evoluir no sentido de formar o maior número possível de moléculas, ele vai ter de evoluir no sentido inverso. Logo, não será esta a opção correta. A adição de catalisadores ou de inibidores apenas faz variar a velocidade da reação. Neste caso, sendo um catalisador, vai aumentar a velocidade da reação, mas não vai influenciar o rendimento da reação. Por fim, diminuir a concentração de H2. Ora, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio vai evoluir no sentido de contrariar a perturbação que nós fizemos, ou seja, ele vai querer aumentar a concentração de H2, que para a nossa reação é favorecer a reação no sentido inverso. Logo, estas duas também não são a resposta correta. A resposta correta é sim a linha A. 2,3. Num recipiente fechado, indeformável à temperatura T, encontram-se em equilíbrio nitrogênio, hidrogênio e amoníaco, sendo a concentração de amoníaco 1,6 moles por decímetro cúbico e as concentrações de nitrogênio e hidrogênio desconhecidas. Num determinado instante, o sistema sofreu uma perturbação por alteração das quantidades das substâncias, mantendo-se a temperatura. O sistema atingiu um novo estado de equilíbrio no qual as concentrações de nitrogênio e hidrogênio são metade das concentrações respectivas no equilíbrio inicial. Determine a concentração de amoníaco no novo estado de equilíbrio. Apresente todos os cálculos efetuados. Eu vou já chamar a atenção para uma coisa. Isto não é aquela situação típica que vamos resolver com uma tabela de variação, porque isso envolve concentrações iniciais numa situação que não é de equilíbrio e vemos o sistema a evoluir para um equilíbrio. Aqui passamos de um equilíbrio para o outro. É diferente. Bem, antes de mais vou por aqui a constante de equilíbrio, como é que ela seria calculada. Isto atendendo à reação que temos. Seria concentração de amoníaco no equilíbrio ao quadrado, dividir pela concentração de nitrogênio, e aqui concentração de hidrogênio, que terá de ficar
ao cubo. Mais uma vez, chama a atenção que esta tabela que eu tenho aqui não é uma tabela de variação, aquelas que nós estamos habituados a encontrar neste tipo de problemas. De qualquer das formas, vamos pôr aqui N2, H2 e amoníaco. Eu gosto de pôr aqui os coeficientes estequiométricos em cima para não me enganar. Ora, no primeiro equilíbrio, apenas a concentração de amoníaco é conhecida. A concentração de N2 e de H2 é desconhecida. No segundo estado de equilíbrio, o que é que nós sabemos? A concentração de nitrogênio e de hidrogênio são metade daquilo que eles tinham no primeiro equilíbrio. E nós queremos saber aqui este C3, ou seja C3 a concentração de amoníaco no equilíbrio 2. Isto para não estar a pesar muito na notação. E agora, o que é que nós sabemos? Sabemos que a temperatura não mudou. Isso quer dizer que o Kc do equilíbrio 1 é exatamente igual ao Kc do equilíbrio 2. E é por aí que vamos pegar neste exercício. Vamos começar pelo equilíbrio 1. Então, 1,6 ao quadrado é igual a C1 vezes C2 ao cubo. Isto é o Kc, tendo em conta as concentrações do equilíbrio 1, que terá de ser igual ao mesmo Kc, mas tendo em conta estas concentrações. Aqui vai aparecer C3, aqui vai aparecer C1 sobre 2 e aqui C2 sobre 2. Tudo isto elevado a 3. E reparem que C1, C2 ao cubo cortam. Onde C3 não é mais do que, e aqui esqueci-me de pôr ao quadrado, por isso aqui vou ter que fazer raiz de 1,6 ao quadrado e este 1 meio e este 1 oitavo, lembrar que está elevado a 3, vão passar para o outro lado a multiplicar. E isto dá o resultado final, que é de 0,40 moles por decímetro cúbico. Bem, como é que resolvemos isto em ordem C3? Estes dois passaram para lá a multiplicar e, posteriormente, fizemos a raiz quadrada desse valor. E, sendo assim, está concluída a 2.3. 2.4. Em dois recipientes de volume variável foram introduzidas massas iguais de nitrogênio e hidrogênio. Conclua qual dos gases ocupa maior volume nas mesmas condições de pressão e de temperatura. Apresente um texto bem estruturado e utilize linguagem científica adequada. Vamos começar. Por um lado, a lei de Avogadro diz-nos o seguinte: a pressão de um gás é proporcional à quantidade de moléculas dentro daquele recipiente. Este símbolo quer dizer proporcional. Bem, quem diz à quantidade diz ao número.
de moléculas. Agora, estando nós em condições de pressão e de temperatura iguais nos dois recipientes, então quer dizer que se a quantidade de hidrogênio for igual à quantidade de nitrogênio, então as suas pressões também serão idênticas. Ou seja, o facto de estarmos a trabalhar com as mesmas condições de pressão e temperatura permite-nos comparar os dois recipientes. Continuando, nós sabemos que M, massa molar, é igual à massa sobre quantidade de matéria. Ora, sendo M igual a constante, porque são massas iguais, então quer dizer que a massa molar é inversamente proporcional à quantidade de matéria. Sendo assim, o facto da massa molar do hidrogênio ser menor que a massa molar do nitrogênio implica que a quantidade de hidrogênio será maior do que a quantidade de nitrogênio. Isto em cada um dos recipientes. Sabemos também que quantidade e número de entidades são diretamente proporcionais através do número de Avogadro, que é a constante de proporcionalidade. Então, eu posso escrever isto em termos de número de moléculas. E, atendendo àquilo que falámos ao início, ficamos a saber também que o volume de hidrogênio terá de ser maior do que o volume de nitrogênio. Bem, ficam agora vocês responsáveis por apresentar um texto bem estruturado, texto este com linguagem científica adequada. 3. Uma solução aquosa de amoníaco, massa molar 17,04 gramas por mol, com concentração de 14,8 mols por decímetro cúbico, tem massa volúmica de 0,8980 gramas por centímetro cúbico. Determine a fração molar de amoníaco nesta solução. Apresente todos os cálculos efetuados. E a melhor maneira de fazer este tipo de exercícios é trabalhar com aquilo que se chama uma base de cálculo. Porque concentrações, densidades, frações molares na solução toda ou em apenas uma parte é rigorosamente a mesma. Então, vamos imaginar aqui um volume de solução e, já agora, um volume de solução que, de certa maneira, nos facilite os cálculos. Eu podia pegar neste exercício quer pela concentração molar, quer pela massa volúmica, vou optar pela primeira, e, olhando para aqui, nós vemos que a concentração é de 14,8 mols por 1 decímetro cúbico, logo faz todo o sentido assumir 1 decímetro cúbico como volume da solução. E, a partir daqui, eu usando a fórmula da concentração e resolvendo em ordem à quantidade de matéria, posso desde já dizer então que a quantidade de amoníaco é de 14,8 vezes 1, o que dá
14,80 moles. Bem, porque aquele zero não é muito importante em termos de exame, mas pensando em algarismos significativos, aquele que me limita mais é a concentração, com 3. Logo, é com 3 que eu deverei apresentar o resultado final, cálculos intermédios com 4. Já agora, este 1, tendo sido assumido por mim, não é o resultado de nenhuma medição, tem infinitos algarismos significativos. O nosso objetivo final é a fração molar, que corresponde então à quantidade de amoníaco sobre a quantidade total, que é a soma da quantidade de amoníaco com a do solvente, que é água. Bem, já tenho o numerador, agora preciso da quantidade de solvente. Bem, o máximo que eu posso tirar desde já é a massa de solução, porque massa volúmica, massa sobre volume, onde massa é igual à massa volúmica vezes o volume. Sendo assim, massa de solução é igual a 0,8980 vezes, aqui já não posso ter 1 decímetro cúbico, porque tem de estar em centímetros cúbicos. Vou ter de multiplicar por 1000. Logo, vou acrescentar aqui vezes 10 ao cubo. Ficamos com 898,0 gramas. Bem, mas o que me dava jeito era a massa de solvente para depois poder converter em quantidade. Bem, se eu souber a massa de soluto, depois é só fazer a diferença. Eu tenho a quantidade de soluto e sei a massa molar. Então, pegando por aí, massa molar é massa sobre quantidade de matéria, onde massa é igual à massa molar vezes quantidade de matéria. Sendo assim, a massa de amoníaco há de ser então 17,04 vezes 14,80. 252,2 gramas. E agora não está difícil tirar aqui a massa de água. É uma menos a outra. 898,0 menos 252,2. 645,8 gramas. Falta-me só a quantidade de água. Vamos pegar aqui novamente, mas desta vez em ordem a N, onde a quantidade de água há de ser os 645,8 vezes a massa molar da água. Estamos a falar de 2 hidrogénios mais 1 oxigênio. 35,84 moles. E agora podemos voltar ali novamente. Neste momento já temos quantidade de amoníaco e finalmente temos a quantidade de água. O que dá 0,292. A fração molar é adimensional e, sendo assim, está concluído o exercício. 4. O geólogo Galo Pinto de Carvalho, no ciclo de conversas Vamos Falar de Geologia, organizado pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, explica porque é que a Baía de São Martinho do Porto tem uma forma semicircular.
A razão de ser desta forma muito bonita tem a ver com a abertura estreita onde a ondulação entra. Na figura 3, que não está à escala, esquematiza o fenómeno ondulatório referido. As linhas sobre a água correspondem a cristas de onda, estando representada apenas uma pequena parte do total de cristas. Qual o fenómeno ondulatório que ocorre na passagem das ondas pela abertura estreita? Sempre que uma onda encontra um obstáculo ou uma fenda cujas dimensões são da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda, então a onda vai conseguir contornar esse mesmo obstáculo e a este fenómeno dá-se o nome de difração. E para que não fiquem a pensar que depois na prática as coisas não são bem assim, vocês têm aqui uma imagem de satélite de São Martinho do Porto, onde vocês podem ver perfeitamente as ondas a reconstruir-se após a passagem naquela abertura. 4.2 considera que as ondas se propagam com velocidade de modo constante com um período de 6 segundos e com um comprimento de onda de 9 metros. Determine o intervalo de tempo que uma frente de onda demora a percorrer os 800 metros desde a abertura estreita até à praia. Apresente todos os cálculos efetuados. Bem, se vocês puserem aqui na praia e medirem a distância entre uma crista e outra, vocês obtêm o comprimento de onda. Se medirem o tempo de uma crista até à outra, vocês medem o período. E a partir daqui, vocês podem tirar a velocidade, que não é mais do que a distância sobre o tempo, mas para este caso particular, entre uma crista e a outra crista seguinte. Sendo assim, podemos determinar a velocidade das ondas. Estamos a falar de 9 metros em 6 segundos, ou seja, 1,50 metros por segundo. E agora é só ir ao caso geral, que uma velocidade não é mais do que distância sobre o tempo, de onde o intervalo de tempo não é mais do que a distância percorrida, que é de 800 metros, pela velocidade, e ficamos com 5,3 vezes 10 ao quadrado segundos. Se quisessem, também podiam fazer tudo num único passo. Ora, se a onda percorre um espaço de 9 metros em 6 segundos, quanto tempo demoraria a percorrer um espaço de 800 metros? E a conclusão seria exatamente a mesma. Questão 5. Carlos Correia, será assim, professor e divulgador de ciência, num dos seus exercícios demonstrou a impossibilidade de neutralizar a acidez do estômago pela ingestão de uma água alcalina. Determine o volume de uma água alcalina de pH 9,50 necessário para neutralizar 3 decímetros cúbicos de suco gástrico de pH 2. Isto tudo a 25 graus. Apresente todos os cálculos efetuados. Bem, para neutralizar uma solução, nós precisamos da seguinte igualdade, ou seja, a quantidade de H3 ou mais terá de ser a mesma que a de OH-. Bem, vamos começar pelo suco gástrico. Nós sabemos que a concentração de H3 ou mais é 10 elevado a menos pH.
Ora, nós sabemos o pH do suco é 2. Logo, ficamos com 1 vezes 10 elevado a menos 2 moles por decímetro cúbico. C é igual a N sobre V, onde N é igual a CV. Logo, no suco, a quantidade de H3 ou mais é igual a 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 3 litros. Vamos ficar com 3,00 vezes 10 elevado a menos 2 moles. E este valor terá de ser então igual ao do OH-. Isto na tal solução alcalina. Acrescentei então aqui este novo dado. Vamos então à solução alcalina. A concentração de H3 ou mais é 10 elevado a menos 9,50, o que dá 3,16 vezes 10 elevado a menos 10, isto em moles por decímetro cúbico. Bem, para se chegar ao valor da concentração do OH-, teremos de usar a definição de KW, que é o produto da concentração de OH- por H3 ou mais. E, para o nosso caso, a concentração de OH- será o valor do KW sobre 3,16 vezes 10 elevado a menos 10. E ficamos com 3,16 vezes 10 elevado a menos 5 moles por decímetro cúbico. Bem, mas se estamos nós a 25 graus, porque é que eu não disse logo que a concentração de OH- era 10 elevado a menos pOH, em que o pOH mais o pH davam o valor de 14. Isto porque este ano eles estão a considerar um KW de 1 vezes 10 elevado a menos 14, mas historicamente isso nem sempre tem sido assim. Por isso, esta é a maneira mais segura. Continuando, e sabendo nós que C é igual a N sobre V, basta então calcular o V. Ora, nós sabemos a quantidade de OH- que deverá estar em solução. 3 vezes 10 elevado a menos 2. A concentração é esta. E ficamos com 9,5 vezes 10 ao quadrado decímetros cúbicos, que é uma quantidade enorme de água para alguém beber. 5.2. O pH de uma solução aquosa foi medido com um aparelho cujo visor se encontra na figura 4. O caráter químico da solução é, estando nós a 25 graus, qualquer valor acima dos 7 tem caráter básico. Sendo um aparelho digital, isto em oposição a um aparelho analógico, então a incerteza da leitura é igual à sensibilidade do aparelho, ou seja, qual o valor mais baixo de pH que
o nosso aparelho consegue medir, que será 0,01. Logo, a linha correta é a linha D e estamos despachados. 6. Sabemos que, ao deixar uma chávena de chá quente e um copo com gelo em cima da mesa, ao fim de algum tempo, o chá irá arrefecer e o gelo irá derreter. Embora estes acontecimentos pareçam o oposto um do outro, na sua base, o que está a acontecer é bastante idêntico. 6.1. A transferência de energia através das paredes da chávena ocorre por paredes da chávena. Estamos a falar de um sólido em que a principal forma de transferência de energia sob a forma de calor é através da condução. Logo, C e D estão de fora. E, nesse processo, o chá, se o chá está a arrefecer, então ele está a ceder energia. Resposta correta, resposta B. 6.2. A capacidade térmica mássica do gelo é inferior à capacidade térmica mássica da água líquida. Qual das opções seguintes apresenta o esboço do gráfico da temperatura θ da água, inicialmente na forma de gelo, em função do tempo até atingir a temperatura ambiente? Logo, pelo caminho, o gelo fundiu. E, durante a fusão, coexistem as fases sólida e líquida sem alteração de temperatura. Ou seja, estes patamares que aparecem na A e na B, mas que não aparecem aqui nem na C, nem na D. Vamos ao resto. A capacidade térmica mássica funciona como que o preço que nós pagamos em energia para que uma dada massa de substância altere o seu valor da temperatura, ou seja, para que a temperatura desta varie. Ora, se nós tivermos dois produtos à venda com preços diferentes, se eu quiser trazer a mesma quantidade de ambos, eu terei de gastar mais dinheiro naquele que for mais caro. Ora, para que a variação de temperatura seja a mesma em duas substâncias diferentes, eu vou gastar mais energia naquela que tiver maior capacidade térmica mássica. Noutra perspectiva, se eu for às compras com 1.000 euros e tiver dois produtos com preços diferentes, eu conseguirei trazer maior quantidade daquele produto que for mais barato. Ou seja, para a mesma energia fornecida ou cedida, a variação de temperatura é maior naquele que tiver menor capacidade térmica mássica. Vamos pôr a representação visual daquilo que eu acabei de dizer. Aqui, temperatura, aqui energia. E vamos pôr aqui duas substâncias, 1 e 2. Reparem que para a mesma energia fornecida, a variação de temperatura na substância 1 foi maior. Logo, a capacidade térmica mássica de 1 é menor do que a capacidade térmica mássica da 2. Era mais barata, logo eu consegui uma maior variação de temperatura. A outra perspectiva que eu falei foi a seguinte. Para se atingir a mesma temperatura, eu gastei muito mais energia na 2 porque ela era mais cara. Ou seja, tinha capacidade térmica mássica maior. Então, capacidade térmica mássica do gelo é menor do que a capacidade térmica mássica da água líquida e reparem que a linha correta terá de ser a linha A. Nós temos aqui fase sólida, aqui fase líquida, aqui coexistem ambas e reparem que aquele declive
é mais acentuado na fase sólida do que na líquida. Bem, vocês também podem dizer, nós não temos energia nas abscissas. Mas reparem que, à medida que o tempo for passando, eu estou a ceder cada vez mais energia ao sistema. Logo, a energia e o tempo, neste caso até serão proporcionais, porque eu estou a olhar para aqui e estou a ver retas. Se quiserem uma análise mais formal, não há problema. Nós sabemos como é que estas grandezas todas se relacionam. A energia gasta para que uma dada massa de substância varie a sua temperatura é dada por isto. Vamos pôr só as ordenadas certas, ou seja, vamos pôr a variação de temperatura nas ordenadas. Ficaremos com energia nas abscissas. Foi por isso que eu escrevi desta forma, ou seja, aqui o Y, aqui o X, e isto será o nosso declive. E reparem que quanto maior for a capacidade térmica mássica, menor será o declive. Exatamente aquilo que se verifica na linha A. 7. Embora tanto as pilhas como os acumuladores forneçam corrente elétrica, são coisas muito diferentes e dentro das respectivas caixas não têm os mesmos produtos. Os acumuladores têm lá dentro muitas placas de chumbo e é isso que os torna tão pesados. E também o líquido, por exemplo, ácido sulfúrico, que queima a pele e o pano e a madeira, e água. As pilhas, não. E está ali uma nota de acumulador como sinónimo de bateria. A figura 5 esquematiza de forma simplificada um acumulador, estando representadas apenas duas placas, uma de dióxido de chumbo e outra de chumbo, mergulhadas numa solução aquosa de ácido sulfúrico. No destaque lateral estão esquematizados os reagentes e os produtos da reação que ocorre na placa de chumbo e que pode ser traduzida por 7.1. Quando o acumulador se encontra ligado a um circuito elétrico fechado, os portadores de corrente elétrica nas placas de chumbo são. Estamos a falar de placas metálicas, logo a condução de corrente elétrica é feita através de eletrões. Já no caso dos líquidos, os portadores de corrente elétrica são os íons. A não ser que estejamos a falar, por exemplo, de um metal líquido. Vamos lembrar aqui o caso da água pura, que é péssima condutora de corrente elétrica, isto porque os únicos íons que se encontram em solução são o OH- e o H3 ou mais, resultantes da autoionização. Se tivermos, por exemplo, água salgada, então ela já é uma boa condutora de eletricidade. Resposta correta é resposta D. 7.2. A reação química que ocorre na placa de chumbo permite que, por cada mol de chumbo que se oxida, sejam libertadas 2 moles de eletrões para o circuito elétrico exterior, como se esquematiza na figura 5. Quando a bateria está a fornecer energia elétrica a um circuito elétrico de resistência elétrica 800 ohms, a diferença de potencial elétrico aos seus terminais é 12 volts. O módulo de carga do eletrão é 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Determine a massa de chumbo que reage durante 30 minutos de funcionamento da bateria. Apresente todos os cálculos efetuados. Vamos começar pelo circuito elétrico, ignorando todo o resto. Nós temos uma diferença de potencial de 12 volts. Temos uma resistência elétrica de 800 ohms. E até podemos imaginar o nosso circuito assim. Aqui, esta resistência elétrica de 800 ohms não é propriamente um componente elétrico, mas está ali a representar a resistência elétrica do circuito todo. Quer dizer que nós podemos, a partir daqui, descobrir qual a corrente elétrica
que anda aqui a circular. Resistência elétrica é igual à diferença de potencial sobre a intensidade de corrente. Logo, a intensidade de corrente no nosso circuito há de ser 12 volts a dividir por 800 ohms, isto já está tudo em sistema internacional, 0,0150 amperes. E agora vamos pegar por aqui. Lembrar aqui que o ampere não é mais do que 1 coulomb por segundo. Logo, nós podemos saber quanta carga é que passou numa dada secção do circuito nos 30 minutos de funcionamento da bateria. Agora vamos seguir aqui uma série de regras 3 simples. Então, aquilo é o mesmo que ter 0,0150 coulombs em cada segundo. Quanta carga é que passou numa dada secção do circuito durante 30 minutos. 30 vezes 60 tem de estar tudo em sistema internacional. E daqui sai que Q é igual a 0,0150 vezes 30 vezes 60, o que dá 27,0 coulombs. E agora, como nós sabemos a carga de cada eletrão, nós podemos saber quantos eletrões é que passaram numa dada secção do circuito durante aqueles 30 minutos. Então, vamos fazer isso. 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs corresponde à carga de um único eletrão. Quantos eletrões é que corresponderá a uma carga de 27,0 coulombs? Um 1,69 vezes 10 elevado a 20 eletrões. O enunciado fala que cada mole de chumbo que se oxida são libertadas 2 moles de eletrões para o circuito exterior. Falam em moles, não falam em número de eletrões. Logo, eu vou ter de converter uma coisa na outra. É como se eu tivesse aqui 300 ovos e quisesse saber quantas dúzias é que corresponde a isso. O número de entidades corresponde à quantidade vezes o número de Avogadro. Então, vamos converter isto em moles. É só dividir aquilo que temos pelo número de Avogadro que está no vosso formulário. Dois vírgula 81 vezes 10 elevado a menos 4 moles de eletrões. E agora vamos pegar na tal relação. Ou seja, por cada mole de chumbo que se oxida, libertam-se 2 moles de eletrões. Ora, eu quero saber a quantidade de chumbo que se terá de oxidar para que sejam libertadas 2,81
81 vezes 10 levantado a menos 4 moles de eletrões. Um vírgula 41 vezes 10 levantado a menos 4 moles. Bem, nós sabemos que massa molar é igual a massa sobre quantidade da matéria. Isto porque temos, neste momento, necessidade de converter isto em massa. Logo, massa de chumbo será isto vezes a massa molar do chumbo, que está na tabela periódica. 207,2. O que dá 2,9 vezes 10 levantado a menos 2 gramas. É este o resultado final. 7,3. Os íons H+, e SO4,2- criam campos elétricos no espaço à sua volta. Considerando estes íons pontuais e isolados, qual dos esquemas seguintes pode representar as respectivas linhas de campo elétrico? As linhas de campo elétrico saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Logo, A e B não são a resposta correta. Por outro lado, o SO4,2- em módulo tem mais uma carga do que o H+. Logo, se tem mais carga, terá de ter maior densidade de linhas. O que é compatível apenas com a linha B. 8. Jorge Dias de Deus, no livro Galileu e a Parábola, explicou que Galileu não tinha conseguido atingir o rigor obtido nas suas medições largando bolas metálicas do cimo da Torre de Pisa e que, na prática, ele estudou a descida de esferas numa tábua inclinada em certo ângulo com o chão. Considera que as esferas em análise podem ser representadas pelo centro de massa, modelo da partícula material. 8.1. Numa das experiências, Galileu largou uma esfera metálica de uma altura h e mediu a distância percorrida sobre uma tábua de 1,50 metros de comprimento durante 1 segundo. E aquele d, no fundo, é a distância percorrida ao fim de 1 segundo, tal como se esquematiza na figura 6, que não está à escala. Galileu repetiu este procedimento para alturas diferentes. A tabela seguinte, adaptada do livro referido, apresenta os registros experimentais obtidos. A razão, h sobre 1,50, exprime a inclinação da tábua em cada ensaio. Determine o módulo da aceleração gravítica nas condições em que Galileu realizou a experiência. No tratamento de dados, tal como Galileu, não considera o contributo da força de atrito. Na sua resposta, deduza uma expressão matemática que relacione a distância percorrida ao fim de 1 segundo com aquela razão. Apresente a equação da reta de ajuste ao gráfico de d em função da razão. Calcule, a partir da equação da reta de ajuste, o valor solicitado com 2 algarismos significativos. Apresente todos os cálculos efetuados. Comecem todos os exercícios de mecânica com a representação do diagrama de forças. Pelo menos aquelas que estão a realizar trabalho. Por ali o plano inclinado. E reparem que o peso é a única força que está a realizar trabalho. E podemos dividi-la em duas componentes. Uma
perpendicular ao plano e que não realiza trabalho, e outra com a mesma direção do plano, que realiza trabalho e que, por sua vez, vai ser a única força a realizar trabalho. Logo, é também ela a força resultante. Vou-lhe chamar Px, esta seria Py. E nós temos H sobre 1,50. H sobre 1,50 é o valor do seno deste ângulo. Bem, como é que eu obtenho P de x? Pensando aqui neste triângulo retângulo, este ângulo coincide com este, logo o nosso θ tem de ser este aqui. Logo, seno θ é P de x sobre P. Donde P de x há de ser H vezes peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade, sobre 1,50. E isto é o valor da nossa força resultante. Vamos continuar então por aqui. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, hmg sobre 1,50 é igual à massa vezes aceleração. Temos aqui o corte das massas. Logo, a partir deste momento, conhecemos a aceleração. Lembremos-nos agora das leis do movimento. E vamos adaptá-las ao nosso problema. Só preciso de criar aqui um referencial x com o zero ali em cima. Sendo assim, x0 é zero e, como a esfera é alargada, a velocidade inicial também é zero. Agora vamos àquele ponto ali, ou seja, o ponto onde a esfera se encontrava ao fim de 1 segundo. A distância percorrida foi d, que há de ser igual a o meio, vezes a aceleração, que já sabemos o que é, vezes o tempo ao quadrado. Finalmente, temos distância igual a 1 meio de g vezes h sobre 1,50. Bem, porque é que eu destaquei aqui o h,50? Porque isto vai ser a nossa ordenada, isto vai ser a nossa abscissa e o declive será metade da aceleração gravítica. Agora vamos trabalhar com estes dados na máquina de calcular.
Cá estamos, vamos aqui a regressão, introduzir os dados. Aqui o H sobre 1,5. Cá está, vamos agora aqui a gráfico e aqui abaixo onde diz regressão, linear, e agora vou carregar na seta para baixo e ficamos ali logo com a equação da reta de regressão linear. Agora é só copiar isto para a nossa folha de trabalho e continuar a partir daí. Vou escrever então a equação da reta com as nossas variáveis, logo D igual a 4,53 vezes H sobre 1,50 menos 0,0009. Sendo assim, e olhando para aqui, quer dizer que o meio da aceleração da gravidade é igual a 4,53. Então, a aceleração da gravidade será o dobro disso. Respeitando os algarismos significativos, que são dois, 9,1 metros por segundo quadrado. E isto põe um ponto final neste exercício. 8.2. Qual dos diagramas seguintes pode representar na mesma escala as forças que efetivamente atuam numa das esferas, com movimento uniformemente acelerado durante a descida no plano inclinado? Bem, primeira coisa, este efetivamente quer dizer que temos força de atrito, que atua no sentido contrário ao do movimento. Agora, temos então força de atrito, temos peso e a reação normal. Por isso, não sei o que será esta força que aparece aqui na B e na D. Agora eu vou assinalar já como resposta correta a C e depois explico porque é que não pode ser A. Eu vou pôr aqui as duas componentes do peso. Uma perpendicular à direção do movimento e outra com a mesma direção do movimento. E reparem que entre Px e força de atrito resulta uma força com sentido descendente. Se eu fizesse o mesmo na A, quer dizer que o corpo estaria a subir, porque aquela força, que já não seria uma força de atrito, seria outra coisa qualquer, estaria a fazer com que o corpo subisse porque era maior em módulo do que a componente P de x. E é por isso que a A não pode ser, logo, resposta correta, resposta C. 8.3. Um professor desafiou os alunos a planearem uma experiência para verificarem se há conservação da energia mecânica do sistema esfera mais terra quando a esfera desce num plano inclinado e é tratada como uma partícula material. Para tal, disponibilizou uma rampa de inclinação fixa, uma esfera, uma régua, uma balança e um sensor que mede diretamente a velocidade num ponto. Descreva um procedimento experimental, incluindo o tratamento de dados correspondente, que permita aos alunos verificarem se a energia mecânica do sistema esfera mais terra se conserva, utilizando todos os materiais indicados. Considere apenas o ensaio. Apresente um texto bem estruturado e utilize linguagem científica adequada.
Bem, vou responder a isto de forma esquemática. Então, no primeiro passo, vamos medir a massa da esfera. E, para isso, fazemos uso de uma balança. De seguida, medimos a altura do ponto de partida. A que mais tarde vou chamar H. Isto relativamente ao nosso nível de referência, que será o chão. E para isso vou usar uma régua. Isto é suposto ser uma régua. De seguida, com o sensor de velocidade, que é isto aqui, vou então medir o valor da velocidade. De seguida, e chamando aqui ponto A cá em cima e ponto B cá em baixo, vamos primeiramente calcular a energia mecânica em A, que só tem componente de energia potencial gravítica. Como a esfera é abandonada, a cinética é zero. De seguida, vamos fazer o mesmo cá em baixo. Energia mecânica em B, que só terá componente de energia cinética. Daí que nós precisamos deste valor V, que seja a velocidade lá em baixo. De seguida, vamos comparar. E não é ponto 5, é ponto 6 já. Se a energia mecânica em A for igual a B, temos conservação. Se for diferente, não há conservação. Bem, pois cabe-vos a vocês apresentar o texto bem estruturado e tendo atenção ao tipo de linguagem que devem usar. 8.4. Uma esfera X de massa M foi largada num plano inclinado e uma esfera Y de massa 2M foi largada num outro plano inclinado, tal como se esquematiza na figura 7. Aqui M e aqui 2M. Considera o solo como nível de referência da energia potencial gravítica. Admita que as forças de atrito e de resistência do ar são desprezáveis. Complete o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço. Assinale na folha de respostas, para cada letra, o número da opção selecionada. A energia potencial gravítica inicial do sistema esfera X mais Terra é... Bem, energia potencial gravítica é igual a mgh. A altura de referência é a mesma, só que a massa de y é o dobro. Então, a de x há de ser menor do que a de y. A esfera X atinge a base do plano com um módulo da velocidade maior, igual ou menor ao da esfera Y. Bem, por conservação de energia mecânica, a energia mecânica lá em cima, no ponto de largada, só tem componente de energia potencial gravítica, que é dada por mgh.
GH. Não tem cinética porque a esfera é largada. Velocidade inicial, 0. O nosso nível de referência é cá em baixo, por isso a potencial cá em baixo é 0. E cá em baixo só temos componente de energia cinética. E a energia mecânica lá em cima é igual à energia mecânica cá em baixo, ou seja, conserva-se, porque as forças de atrito e resistência do ar são para desprezar. Bem, o que é que acontece aqui? As massas cortam. Independentemente, temos aqui um M ou um 2M, como é o caso da esfera Y. Sendo assim, a velocidade cá em baixo depende apenas da altura inicial, logo será igual para ambas. Continuando, nestes percursos, o módulo de aceleração da esfera X é superior ou igual ou inferior ao módulo de aceleração da esfera Y. Bem, estando eles sujeitos apenas à força gravítica, a aceleração a que eles estão sujeitos não depende da massa. Daí que eu não vá representar aqui o peso de cada um e as suas diferentes componentes. Eu vou representar, sim, a aceleração a que eles estariam sujeitos caso estivessem em queda livre. Ou seja, se o plano não estivesse ali. Então aí seria igual para ambos. E agora, para saber a aceleração a que eles estão efetivamente sujeitos, neste caso, é só traçar a componente na direção do movimento. Ou seja, quando estão ali no plano inclinado, a aceleração que eles estão sujeitos é a que está a verde e não a que está a azul. Mas que, na prática, é representar aquela aceleração na direção do plano. E reparem que a esfera X está sujeita a uma aceleração superior. Por fim, a esfera X, por comparação com a esfera Y, demora mais o mesmo ou menos tempo a chegar ao final do plano. Bem, a aceleração é maior. E, se vocês olharem para lá, a distância que ela vai percorrer também é menor. Ou seja, estão as duas coisas a contribuir no mesmo sentido. Logo, ela vai chegar lá abaixo em menos tempo, seguramente. Resposta final. 3, 2, 1, 3. Numa outra experiência, Galileu imaginou uma situação hipotética em que uma esfera era lançada num plano horizontal ideal sem qualquer atrito. A esfera teria movimento retilíneo. Bem, estamos a falar da primeira lei de Newton. Isto porque, nesta situação, ele está sujeito apenas ao peso e à força normal que se anula. Logo, força resultante é nula. E, com isto, duas coisas podem acontecer. Ou ele está em repouso, ou está em movimento uniforme. Logo, C e D estão de fora, pois a resultante das forças que atuariam na esfera seria nula. Já falei então sobre isso. A linha correta é a linha